ressonância magnética, um dos mais significativos avanços do século, no que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta, sempre ao seu dispor. O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos, sob as normas da ISO 9001, 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião. Tecnologia a serviço da vida. Empório da Beleza, sua loja de perfumes, maquiagens nacionais e importados. Natura pronta entrega. Esqueceu de comprar o presente? Sem problemas. Empório da Beleza aberto até às 21 horas e domingo até às 13 horas. Estacionamento fácil e gratuito. Venha nos fazer uma visita. Mococa merecia uma loja assim. Supermercado Sempre Vale. Quer uma casa aconchegante com belos móveis e um excelente colchão para descansar? Venha para Palácio Móveis e Palácio dos Colchões. 2 lojas para melhor atender. Você encontra variedade em móveis clássicos, rústicos, moderno e industrial. Ainda conta com a ajuda de 2 design na disposição para deixar sua casa linda e aconchegante. Preços baixos e muita facilidade para pagar. Faça-nos uma visita e comprove. Palácio Móveis e Palácio dos Colchões. A minha vida é bem corrida. Se inicia às 8 e aí vou até 10h30 da noite. Desde que eu comecei a trabalhar em casa, é pizza, esfirra. Então o que eu sinto falta é ter contato com o dia mesmo, né? Quero me alimentar melhor. Eu não voltei a correr ainda por preguiça, né? E logo que eu descobri que eu tava grávida, já me veio assim, preciso criar esse hábito. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Você só precisa se colocar na agenda. E a gente pode te ajudar nisso. Sônia Cabeleireira, sempre com novidades, promoções para a terceira idade. Sala da noiva e barbearia Bomba Sei. De segunda a sábado, ligue e agende seu horário. Olá, estamos aqui na TV Direta para dar início ao nosso programa Saúde. Um programa inédito, feito com todo carinho para você que está em casa nos assistindo. Gente, hoje vocês vão poder participar do nosso programa, como sempre, né? Ligar, mandar WhatsApp, ou via telefone. Eu acho até que você já tem o telefone já gravado, já na memória, né? Que é o 36564147. E o nosso WhatsApp, o 992200357. Mas para vocês participarem do programa, primeiro vocês têm que saber o tema e o convidado, não é verdade? E hoje, né, mais uma vez, estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Direta a presença do médico pediatra Dr. Eduardo Prado. O Dr. Eduardo é médico pediatra aqui na nossa cidade já há um bom tempinho e desempenha um importante papel junto às nossas crianças, não só de Mococa, mas de toda a região. E para a gente falar de pediatria, falar das doenças, eu acho muito importante o programa de hoje, porque vamos até abrir com umas coisas importantes, vamos falar de algo que está amedrontando muito as pessoas, vamos falar do sarampo. Gente, programa Saúde, então, imperdível agora. Vamos aproveitar, chamar os vizinhos e aprender um pouquinho mais a respeito das doenças que, infelizmente, né, acometem as nossas crianças. Mas vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje. Doutor, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite de estar com a gente aqui hoje. Eu agradeço o convite, vamos ver
fazer um bate-papo gostoso. Vamos abordar bastante coisa, se Deus quiser, aqui hoje, Eliana. Então, ó, vocês já viram nosso convidado, né, o pediatra, Dr. Eduardo. E vocês, crianças que estão em casa nos assistindo, as mães, os pais, todo mundo, já vou abrir mandando um beijo para vocês. E eu tenho certeza que nosso programa vai ser muito agradável. Fique com a gente. Mas só para passar um pouquinho de emoção, de alegria e homenagear as nossas crianças, a TV Direta separou um vídeo, né, de uma criança cantando uma música que é muito bonita. E só para abrir um pouquinho com emoção, vamos lá, vou chamar o vídeo de abertura do programa Saúde de hoje. Rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver, te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Serei de você confidente e fiel, se seu pranto molhar meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer. Eu gostaria que todas as crianças se sentissem homenageadas no nosso programa Saúde com esse clipe. Mas vamos então começar, né, hoje, e eu vou abrir o programa num tema que eu acho que está muito na mídia, é um tema muito importante diante do que estamos vivendo, que é o sarampo. Muita gente com medo, será que ainda tem que tomar vacina? Será que a vacina da criança está certa, não está? Então eu vou pedir para o doutor, né, para o doutor Eduardo, falar um pouquinho para a gente, né, em relação a essa doença para as mães. Doutor, tem muita mãe preocupada, com medo do filho pegar sarampo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Bom, o que a gente sabe, né, que o sarampo, ela é uma doença viral que acomete as pessoas, né, e principalmente as pessoas que não têm uma cobertura vacinal adequada. Então, é disponível, inclusive disponível na rede pública, uma vacina que tem com alta efetividade, né, em que as crianças são vacinadas aos 12 meses, com um ano, e faz um reforço aos 15 meses de idade. A vacinação ela é efetiva e ela previne a doença. Então, só devemos salientar que, na verdade, o Brasil, até há pouco tempo, era considerado um país livre do sarampo.
E a gente começou a vivenciar o retorno do sarampo justamente porque a cobertura vacinal da nossa população não se encontrava adequado. Se a gente lembrar, há pouco tempo atrás, começaram a aparecer ou pipocar os casos de sarampo na região norte do país, principalmente quando os venezuelanos começaram a adentrar o território nacional e eles que estavam vivenciando um surto de sarampo dentro da região norte, do Amazonas, Roraima e tal, pegaram uma população com provavelmente uma cobertura vacinal ineficiente e aí começaram a aparecer os casos de sarampo. A medida efetiva e eficaz para a prevenção da doença é justamente a vacinação. Se a nossa cobertura vacinal estiver bastante adequada, e quando a gente fala uma cobertura vacinal para o sarampo, ela tem que estar cobrindo pelo menos 95% da população. Se isso não acontece, podem aparecer surtos de sarampo. E a gente fala, e hoje está muito em moda, algumas políticas e algumas ações de pessoas que acham que vacina faz mal. E é justamente nesta população que é desprotegida da vacinação que o sarampo acaba sendo um reservatório para se disseminar para as outras pessoas que são suscetíveis. Agora, nós vamos ver que, por exemplo, diferentemente do dengue, que acometeu 50, 100 mil pessoas, né, em determinadas cidades, determinadas regiões, o sarampo hoje no estado de São Paulo, nós temos os últimos dados, em torno de 1.600 pessoas acometidas, a grande maioria delas na capital paulista. Agora, vamos lembrar que a população do estado de São Paulo, ela é de 45 milhões de pessoas. Então, se nós pegarmos em termos de números absolutos, 1.600 pessoas para uma população de 45 milhões, não é muita gente que tem sarampo. A chance que a gente tem de encontrar uma pessoa que tem sarampo pela rua é uma chance bastante pequena, mas nós não devemos desprezar a medida eficaz que é justamente a vacinação. E a vacinação nas pessoas que são mais suscetíveis. Hoje o grupo de risco mais suscetível que a gente tem são os adultos jovens, que é dos 15 aos 29 anos, pois essa população provavelmente ela recebeu uma única dose da vacina do sarampo. Nossas crianças jovens, até a idade dos 15 anos, essas crianças provavelmente elas têm no mínimo 2 vacinas do sarampo, tá bom? E agora, como existe uma população que ela não é vacinada, a nova estratégia do governo é justamente pegar, a partir dos 6 meses aos 11 meses de idade, fazer a vacina nesta população, justamente para proteger o pequeno paciente ou pequeno bebê do risco de adquirir a doença. Então, vamos enfatizar que a medida efetiva e eficaz é justamente a vacinação. É muito interessante, as mães estão preocupadas com as vacinas dos seus bebês, com a doença dela, mas se esquecem de ver a sua própria vacina. No consultório, nós temos sempre na consulta, doutor, a vacina do meu filho está correta? Sim. E a da senhora e do seu marido está correta? Via de regra, as crianças estão com a vacinação extremamente adequada, porém os pais estão com a vacinação atrasada. Então, nesse caso específico, pais, vamos olhar nossa carteira de vacina e vamos nos vacinar. Dos 15 aos 29 anos, tem que ser vacinado, tem que ter pelo menos 2 doses da vacina. Da população dos 30 anos e aqueles que nasceram até 1960, hoje seria 59 anos, pelo menos uma vacina. E aquele que já tem mais de 60 anos, provavelmente esse já teve sarampo, então esse não terá mais sarampo na sua vida. Então, quem está com a carteirinha em dia, a mãe que está com a carteirinha certinha da criança, pode ficar tranquila. Não precisa ter medo, né? Não precisa ter medo. Existe uma vacina, ela é segura e ela é eficaz e é a medida efetiva para a prevenção da doença. Então, temos que nos vacinar.
Quem não está vacinado deve receber a vacina. Então, vamos atualizar nosso calendário vacinal, vamos olhar a carteirinha da vacina dos nossos filhos e vamos olhar a carteirinha de vacinação dos pais dessas crianças. Porque se a gente tem medo do nosso filho pegar sarampo, temos que olhar nós, né? Nós podemos ser a fonte de contaminação deles. Agora, sem alarde, sem correria, não é para ninguém ficar amanhecer na porta do posto de saúde. Vai ter vacina para todo mundo, né? Não precisa esta correria. Não é caso de tirar o pai da forca, né? Tá bom? Tem vacina para todo mundo, todos serão vacinados, né? Vão receber sem alarde, sem preocupação. Mas a medida efetiva a fazer justamente a vacinação de toda essa população. Olha que interessante, né? Agora o filho, a criança deve pegar os pais assim pelas mãos e falar: pai, vamos lá, eu vou levar você a tomar vacina, né? Exatamente. Porque a minha carteirinha tá certinha, eu quero ver a sua, né? Não nos esqueçamos de olhar as nossas carteiras de vacinação. Bom, esse foi um recadinho que eu gostaria de passar para vocês antes, né, da gente abrir as perguntas aos nossos telespectadores, por ser um assunto assim tão importante, né, na nossa atualidade. Mas como as perguntas já estão chegando bastante, nós já fizemos nossa introdução, eu vou abrir o programa com a Ana Rita, lá do Jardim Progresso. Ana Rita, um grande abraço para você e muito obrigado, tá, por estar participando do nosso programa Saúde. Fala, doutor Eduardo. Qual o horário ideal, doutor, para uma criança dormir? E quantas horas é necessário? Um grande abraço para o senhor. A quantidade de sono, ela é dependente da idade da criança, né? Então, o bebê, quando o bebê nasce, ele vai dormir de 16, 18 horas por dia. Conforme a idade vai progredindo, essas horas de sono vão diminuindo. Então, o ritmo de sono da criança vai se alterando conforme a idade dela. Então, geralmente, ela vai colocando esse sono, né? Que ela dorme, o bebê funciona mais ou menos assim. Ele tem sono, ele dorme, ele acorda, ele mama, ele volta a dormir novamente. E assim vai se sucedendo os episódios. Conforme vai ficando mais velhinho, esse sono dela vai começar a ser postado mais à noite. Então, esse sono que vai acontecendo durante o dia, ela vai começar a postar mais à noite. Mas ela ainda geralmente tem um sono de manhã, um sono à tarde e a maioria do sono noturno. Quando vai chegando por volta dos 4, 5 aninhos, então o que acontece? Esse sono matutino, geralmente ela já perdeu por volta dos 3 anos, e esse sono vespertino ela começa a perder, que ela já não começa a dormir mais à tarde. E vai colocando todo o horário de sono dela à noite. Então, geralmente as crianças elas vão dormir em torno de 10 a 12 horas, chega a dormir à noite. E conforme a gente vai ficando mais velho, quer dizer, os adolescentes têm uma tendência a dormir um pouco mais também, e a gente vai ter a quantidade de sono que é inerente a uma pessoa normal. Isso varia de pessoa a pessoa, mas geralmente em torno de 6 a 8 horas de sono por dia. Agora, o que a gente deve enfatizar, que uma queixa muito frequente é justamente a alteração do hábito de sono da criança. Lembrar que o sono é uma coisa que ela tem que ser aprendido. Nós temos que ter uma rotina de sono. Então, como é que isso funciona? Começa a rotina de sono no horário de despertar. Lembrar que a criança não deve despertar 11 horas da manhã, meio-dia, 10 horas. O horário de despertar deve ser cedo. Quem levanta cedo também vai dormir cedo, tá bom? E é importante que os pais estabeleçam, falam assim, como é que funciona a minha casa? Tem casas que funcionam mais cedo, quer dizer, nós vamos dormir aqui 9 horas, 10 horas. Quem trabalha na roça, quer dizer, se o cara levanta cedinho, às 4 horas da manhã para tirar leite da vaca, ele não pode dormir meia-noite. Então, com certeza, na casa dele, esse horário do sono vai ser antes. Porém, existem casas em que a casa funciona até mais tarde. É lógico que a criança entra nessa rotina, mas é importante que se estabeleça a rotina certinha para ela dormir. Então ela tem que ter horário e local, e que isso seja feito sempre da mesma forma, justamente para criar-se o hábito de dormir.
Então, isso é uma coisa que é ensinada e que é aprendida. Então, os pais devem ensinar isso aos seus filhos. E essas crianças maiores que levam o celular para o quarto, hein, doutor? Então, todos nós sabemos, quer dizer, que hoje está muito em moda essas coisas da tela. A senhora que é neurologista deve saber que um dos hormônios que está presente até que seria um indutor do sono seria a melatonina. Como é que esse hormônio é produzido? Na verdade, ele é produzido pela escuridão. Na medida que a gente dá para nossas crianças uma tela em que ela fica com aquilo no rosto dela, aquilo na retina, ela vai até impedir a produção desse hormônio da melatonina, que é um dos fatores que pode induzir ao sono. Então, quer dizer, horas de tela, temos que controlar muito as nossas crianças. Lembrar que a recomendação atual que nós passamos, e a Sociedade Brasileira de Pediatria passa para as crianças, é que é no máximo 2 horas de tela por dia. Isso inclui computador, televisão e videogame. E nós não estamos falando de celular. Lembrar que ninguém está falando que pode dar celular para a criança. Então, criança não deve usar o celular. Nossa, as crianças escutando isso, hein? Mas vamos lá. Doutor, hoje é comum as crianças tomarem Ritalina. E sabemos as graves consequências. Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Sou a Cristina Souza, da Vila Lambari. Cristina, veja bem. Todo remédio, ele tem a indicação e sua contraindicação e seus efeitos colaterais. Veja bem, se a gente for passar um antibiótico, esse antibiótico ele vai ter reações, vão ter efeitos colaterais. Mas, quando a gente passa a medicação, a gente está pensando no risco-benefício. O metilfenidato, a Ritalina, hoje é uma medicação muito em moda. Ele é usado para o déficit de atenção e a hiperatividade. Então, naquelas pessoas que são portadoras do déficit de atenção e hiperatividade, então a Ritalina tem uma indicação precisa para você usá-la. Lembra que ela não é o único remédio usado para isso. E vamos lembrar que talvez, dentre as medidas que devem ser tomadas para o tratamento da hiperatividade e o déficit de atenção, a Ritalina é uma parte talvez pequena de todas as medidas que devem ser tomadas. Inclusive, grande parte dessas medidas deve ser com relação à própria orientação do modo de vida dessa criança, do estabelecimento de rotinas diárias para ela, com relação a horas de estudo, local de estudo, comportamento na escola, tá? A relação dos pais com essas crianças, a relação das pessoas com essas crianças, em que a medicação é uma parte pequena do tratamento, não é a única, mas às vezes é uma parte importante desse tratamento. Mas muitas crianças, a gente sabe que não tem limite, né, doutor? E muitas vezes os pais levam ao médico, falam, meu filho é hiperativo, é muito agitado, mas você vê que a criança nem respeita o pai e a mãe durante a consulta, e confunde assim, um pouco os pais, não? Existe uma linha demarcatória entre aquilo que eu costumo dizer, que é o déficit de atenção e a hiperatividade, e aquilo que chega a ser a falta de educação. Então, a gente sempre pontua e coloca para os nossos pais que, na verdade, assim, quem educa filho é pai e mãe. Igual a senhora falou, quem põe limite em filho é pai e mãe. Não passemos essa responsabilidade hoje à escola. O que a gente observa é que, na verdade, com a vida atual, a mãe está muito fora de casa, o pai trabalha o dia inteiro, então a gente abnegou do direito de educar os nossos filhos. O que eu costumo falar para os nossos pais, os meus pacientes, para os nossos pais, é assim, passe para o seu filho aquilo que são as suas verdades, aquilo que é que você acredita ser o certo. Educar não é fácil, então é difícil. O meu limite é um, o limite da doutora Eliana é outra, o limite da senhora é outro. Por isso que educar é difícil, mas passe para o seu filho aquilo que são as suas verdades. Se você achar que você errou, não tenha medo, corrija o seu rumo.
mas passe para ele aquilo que são as suas verdades. E falar não para filho também é educar. A gente acha que dar tudo para o nosso filho, a gente está educando. Não. Falar o não tem que ser feito. Temos que colocar o limite. Até aí você vai. Daí para frente você não pode ir mais. E isso faz parte, né, os limites, faz parte da formação da própria personalidade da pessoa. Aquele que não tem limites, na verdade, é uma pessoa sem grandes valores, né? Uhum. Mas vamos lá. A Mariana Garcia da Mocoquinha, ela fala: doutor, minha filha tem 8 anos e ainda faz xixi na cama. Como posso acabar com esse problema? E manda um grande abraço para você. Obrigado. Então, a enurese noturna ela é uma queixa frequente. O que a gente sabe é que a grande maioria das crianças elas estarão continentes até a idade dos 5 anos. Quando isso se prolonga por mais tempo, então ele deve ser investigado se existe alguma causa orgânica para que isso se manifeste. Então, no caso da sua filha, merece ser investigado para ver se existe alguma outra causa que possa fazer com que ela ainda não esteja continente. Agora, uma coisa só para a gente ficar um pouquinho mais tranquilo. Cada ano que passa, aumenta a chance dela ficar continente. Existe uma relação muito grande entre o grau de desenvolvimento neurológico e a presença da enurese. E os estudos mostram que filhos de pais enuréticos, aqueles que urinaram na cama até muito tarde, então 10, 12 anos, têm uma tendência, às vezes, a urinar na cama até mais tarde. Mas, no caso específico da senhora, acho que seria interessante averiguar se existe algum problema orgânico que faça com que ela continue fazendo xixi na cama. Boa noite, doutor e doutora. Primeiro, parabéns pelo programa. Mas é um telespectador anônimo. Ele fala assim: de quanto em quanto tempo, doutor, a criança deve procurar o pediatra, se não estiver sentindo nada assim? Tá, é muito variável isso, né, doutora Eliana? A gente tem uma coisa na pediatria que chama-se a puericultura. O que é isso? Nós vamos controlar o crescimento e o desenvolvimento dessa criança. A gente lembra que, por exemplo, durante o primeiro ano, isso se faz de uma maneira muito rápida e crescente. Então, as visitas ao pediatra durante o primeiro ano, a gente recomenda que elas sejam mais frequentes. Eu falo assim, a princípio até às vezes mensal. Conforme vai ficando mais velhinha, então não há necessidade de ir tanto ao pediatra. Por exemplo, um adolescente, às vezes não há necessidade de ir todo mês no pediatra. Então ele vai se ele estiver doente, mas para aferir, né, se tem algum problema, então crescimento e desenvolvimento de um adolescente, uma consulta a cada 6 meses ou a cada ano seria suficiente. Mas durante o primeiro ano de vida, por exemplo, seria interessante que até averiguasse isso mensalmente. Doutor, meu filho já está entrando no desmame, mas não deu a idade. Quais os primeiros alimentos que devo dar para ele? Então, a recomendação atual hoje é que a amamentação exclusiva ao seio, ela deve ser estendida nos primeiros 6 meses da criança. Essa prática garante o crescimento e o desenvolvimento adequado do bebê. A partir do 6º mês, se ela está em uso do aleitamento materno exclusivo, então vão ser oferecidos o que a gente chama dos alimentos complementares. Quais são esses alimentos complementares? São as frutas, os legumes, as verduras, as carnes, o ovo. Isso vai ser acrescido à dieta da criança, tá bom? Se houver necessidade, né, se ela não estiver em aleitamento materno exclusivo, então a gente oferece até preferencialmente uma fórmula láctea. O que é essa fórmula láctea? É o leite que vem da vaca, em que a indústria adequou a necessidade nutritiva da criança de acordo com a faixa etária que ela está. Então, preferencialmente, o leite de vaca integral, aquele que a gente tira direto da vaca, a gente não deveria oferecer para os nossos filhos de forma nenhuma antes dos 12 meses de vida, ou 1 aninho. É até uma pergunta que chegou até parecido. Parabéns pelo programa, doutor Eduardo.
O senhor é um ser humano maravilhoso e um grande profissional. Gostaria de saber a melhor fase da criança comer frutas. É o que nós estamos falando, né? É a Milene lá do Descanso. Então, a partir do 6º mês, Milene, a gente vai começar a introduzir as frutas, né? A outra dieta, os alimentos complementares para a criança. Agora, a gente lembra que nós estamos aqui no Brasil, nós estamos no inverno, mas nós somos um país de clima dito tropical. Então, o que é quente? Então, as frutas, legumes, verduras, as carnes magras, as carnes grelhadas, elas são preferíveis a outro tipo de alimentação. Mas então você vai me perguntar, mas eu não posso comer feijoada? Nunca pode, Milene, só não pode comer todo dia. Então pode comer um pouquinho de cada coisa, mas essas coisas são preferíveis às outras. Doutor, a Rita de Cássia da São Domingos pergunta qual posição mais segura para a gente deixar o bebê dormir. Rita de Cássia, isso é uma coisa muito legal de falar. Então veja bem. Existe uma doença, uma entidade que não é uma doença, que chama síndrome da morte súbita, tá bom? Então o síndrome, o que é? O conjunto de sintomas e sinais. Não existe uma causa específica para que isso aconteça. Porém, os estudos mostraram que a posição do bebê dormir, ela implica num risco grande no risco grande da síndrome da morte súbita. Então, a posição da criança dormir é sempre de barriga para cima. Quando ela chega e ela começa a virar, isso ela vai começar a virar para um lado e para o outro entre os 4 e os 6 meses, então ela vai decidir o jeito que ela quer ficar. Mas os pais sempre devem colocá-la de barriga para cima, decúbito dorsal. A posição lateral do bebê ou a posição de barriga para baixo, decúbito ventral, existe um aumento da incidência da síndrome da morte súbita. Então a gente recomenda que os bebês sejam sempre colocados de barriga para cima. Eu encontro inúmeras resistências, principalmente dos avós, que acham que a criança vai aspirar o conteúdo do vômito. Veja bem, nós não estamos falando de aspiração, nós estamos falando de síndrome da morte súbita, que não é a aspiração do leite. E lembra que se o bebê estiver de barriga para cima, ele sempre vai estar com a cabecinha ou voltada para um lado ou voltada para o outro. Então não existe o risco de aspiração. A criança que aspira o conteúdo do vômito é criança sabidamente doente, aquela que não está de posse dos reflexos dela normais, ou principalmente aquela criança que é fissurada, aquela que tem a goela de lobo ou a fenda palatina. Então são crianças que têm alguma anormalidade. Criança normal não aspira o conteúdo do vômito. Então sempre de barriga para cima. As vó devem querer te matar elas quando querem você me fala matar. Elas querem me matar. A primeira coisa que elas falam, né? Vamos colocar o neném de ladinho, não é? Isso é uma coisa muito difícil, mas a gente deve insistir nisso, né? É complicado até para os colegas, né? Mas sempre insistir, sempre de barriga para cima. Bom, a Flávia da Coab 2 diz que minha filha, doutor, tem 2 anos e 8 meses. Não usa mais fraldas durante o dia. Mas e como que eu faço para tirar à noite? Ela pergunta. Então, Flávia, se ela já está continente durante o dia, já mostrou que ela tem capacidade de reter essa urina. Então, cabe agora a você sinalizar para ela que de noite também não é permitido mais fazer xixi, tá bom? Na medida que você já retirou a fralda durante o dia, o próximo passo é retirar as fraldas noturnas. Não vamos puni-la se ela, por acaso, fizer o xixi na cama. Mas nós vamos incentivá-la ou valorizá-la os dias que ela consegue ficar seca. Agora, na medida que ela já está sem a fralda durante o dia, então vamos tirar logo em seguida a fralda à noite. E vamos incentivá-la para que ela continue continente. Ó, o Pedro Henrique da Coab 2, eu gostaria de saber, doutor Eduardo, é possível nos primeiros meses de vida a gente já identificar sinais de autismo numa criança? É possível, sim. É possível identificar, né? Agora, lembra que o autismo, agora está muito em moda e muito em voga também, ele tem um espectro autista. Tem pessoas que têm um leve traço autista
e tem pessoas que têm muito traço autista. E esse espectro autista, ele é muito vasto. E o diagnóstico é difícil de ser feito. É um diagnóstico em evolução. Então, há suspeição clínica, né? E a gente, então, encaminhamos até para... Geralmente, a gente pede... um diagnóstico multidisciplinar, em que o pediatra está presente, o médico neurologista está presente, o psicólogo está presente, o terapeuta ocupacional está presente, é um diálogo, a professora está presente, tá bom? É um diagnóstico multidisciplinar, em que a gente, tendo a suspeição, vai se fazendo com o passar do tempo, né? Agora, no bebê pequeno, a gente tem a suspeição. Agora, só retomando um pouquinho, nós já falamos nesse mesmo programa com relação às horas de tela. Então, a gente sabe que as horas de tela são importantíssimas tirar isso daí para o desenvolvimento adequado da criança. Então, a criança tem que ter contato com as pessoas e não contato com os celulares e com os computadores. Hoje em dia nós deixamos muito tempo nossos filhos com os celulares e esquecemos de conversar e de falar com ele e nos relacionarmos. Lembramos que o espectro autista ele está relacionado à deficiência de relações, principalmente de relações interpessoais. Então, com o advento das telas, nós temos cada dia menos tendo contato com os nossos filhos. Então, a gente ressalta novamente, horas de tela muito reduzidas. Tem casa que fica todo mundo sentado na sala e cada um com seu celular, né? Exatamente. Eu nem olho na cara do outro. Chega a ser ao cúmulo de eu precisar falar com alguém, eu mando um recado no WhatsApp para o meu irmão que está no quarto, minha mãe que está na cozinha, eu mando pelo WhatsApp. Eles respondem, mas a gente não conversa mais dentro de casa. Então, temos que retomar esse hábito, que é muito saudável. E, assim, é importante a gente salientar para os pais, em relação ao autismo, que às vezes eles percebem algum sinal, mesmo os professores, e a gente tem que trabalhar isso aí, né? Porque muitas vezes rotula uma criança, seu filho é autista, o pai já fica desesperado, já entra lá no Google, né? Lê aquele monte de coisa, fica assustado, né, doutor? Lembrar que é a variabilidade das apresentações clínicas, desde casos extremamente brandos até casos extremamente severos em que a pessoa não consegue realmente ter contato social, contato com outras pessoas. Então, o espectro é muito grande, tá bom? E a gente nota que ultimamente a gente já tem até observado um aumento no número de diagnóstico de autismo. Mas isso a gente sempre tem que ser levado com muita parcimônia, né? Eu, assim, particularmente, recebo muitas crianças vindas da escola já com um diagnóstico de autismo. Um diagnóstico tão difícil, às vezes, da gente fazer, e elas já vêm, muitas vezes, até rotuladas. Assim, né? Lembramos, doutora Eliana, que é um diagnóstico em evolução. Às vezes nós pensamos que mas não é, né? Então, e o negócio vai se transcorrendo e lá na frente nós vamos ver que é outra coisa. Então, muito cuidado com isso daí. Doutor, todas as vacinas necessárias são cedidas pelo SUS? Ou tem algumas que precisam ser feitas em consultório? Parabéns pelo programa e pelo grande profissional que o senhor é. Miguel Júnior, aqui do centro. Obrigado, Miguel. Então, hoje em dia, a grande maioria das vacinas, ela está presente no Sistema Único de Saúde. Porém, existem vacinas em que ainda o Sistema Único de Saúde ele não contempla. Agora, quando isso acontece, aí você pode procurar numa clínica particular, né? Existe a possibilidade até de você fazer vacinas ou a vacinação de um modo diferente daquilo que está sendo preconizado pelo Sistema Único de Saúde. O importante, Miguel, é que na verdade é que você faça as vacinas. Eu sou a favor, assim, se você tem a possibilidade de imunizar contra uma doença que tem potencialmente grave, eu não tenho isso disponível no Sistema Único de Saúde, mas eu tenho condições de dar para meu filho isso, eu sou a favor que você faça a vacina. Agora, se isso não é possível, então, pelo menos aquilo que é
no sistema público de saúde, você deve fazer. Agora, devo salientar que a vacinação feita no Sistema Único de Saúde do Brasil, ela é muito boa. A gente tem até coisa um pouquinho melhor para fazer, mas que a vacina que é oferecida aqui hoje é muito boa. E a gente, só para salientar, as vacinas que são oferecidas no sistema público no Brasil, que nós somos considerados país de terceiro mundo, em muitos países do primeiro mundo não são oferecidas. Eduardo, qual que é assim, a sua reação quando você está no consultório, chega uma mãe com uma criança e fala, doutor, eu sou contra a vacina. Você já deve ter visto isso. Não? Assim, não, eu falo assim, eu acho que o direito da gente pensar, né, nós somos seres pensantes, isso é individual de cada um. Agora, cumpre a gente como médico, na verdade, é salientar a importância disso. Eu sempre costumo dizer, cuidado com os falsos profetas, né? E porque lá na frente talvez a gente vai ter que pagar um preço maior por isso, tá bom? E o que a gente vê que, na verdade, quando isso acontece, às vezes o preço a ser pago por mim é um, mas o preço a ser pago pelo meu filho é outro. Então, lembramos até pouco tempo atrás, olha, a vacina, nós éramos país em que tínhamos poliomielite. A poliomielite foi erradicada do Brasil. Existem países hoje que ainda existe a poliomielite. Por que foi erradicada a poliomielite? Porque nós fizemos campanhas de vacinação. Hoje a vacinação com a gotinha, a gente não vê mais campanha de vacinação, porque nós não temos mais a poliomielite. Isso foi graças à campanha sucessiva de vacina. Então nós não devemos desprezar a eficácia das vacinas. Então, a medida eficaz para a prevenção das doenças é justamente a vacinação. E hoje a gente tem observado, até em países do primeiro mundo, em que está sendo discutido até o próprio poder do pai de decidir se vacina ou não vacina seu filho, pois essa política pode estar colocando em risco justamente a segurança da população daquele local. Então, hoje, em países de primeiro mundo, nós estamos observando medidas judiciais em que essas famílias que são contra a vacinação estão sendo coagidas, né? Vamos falar esse termo, não sei se é mais adequado, seriam forçadas a fazer a vacina, pois o risco-benefício da vacinação é muito maior o benefício do que o risco de se fazê-la. Doutor, estou com dificuldades de lidar com as cólicas do meu bebê. Tem algum truque, alguma coisa para eu amenizar essa situação? Sou a Maria Cláudia, aqui do centro. Então, Maria Cláudia, a cólica do bebê, às vezes a gente fica muito preocupada com ela, mas a gente sabe assim, você já conhece, tem suas amigas que tiveram um bebê, tudo, a maioria delas deve falar, Cláudia, as cólicas vão passar por volta dos 3 meses. Às vezes chega no consultório as pessoas dando 3, 4 remédios para a cólica. Aí eu pergunto, mas ela está doente do quê? Não, mas ela tem cólica. Ela está doente do quê? Não, ela tem cólica. A cólica não é uma doença. É um jeito do intestino, talvez, da criança funcionar. Então, às vezes pela própria imaturidade do próprio intestino dela, e ela contrai um pouquinho mais. E nem que a gente tem medidas de ordem física, né? Massagem na barriga, dobrar as perninhas sobre a barriga, compressinha morna sobre a barriga, que também ajuda. E lembrar que uma das medidas mais eficazes no combate da cólica é justamente a amamentação ao seio. A amamentação ao seio, ela desencadeia um reflexo que chama gastrocólica, ela espreme o intestino da criança e elimina gases e fezes, então elimina as cólicas também. Então a política de amamentar ao seio, ela é muito favorável à própria eliminação da cólica. Mas não fique preocupada, vai passar a cólica, tá bom? Essa que você está falando, porque na verdade a cólica vai estar sempre presente na nossa vida. Porque a cólica ela é consequência do quê? Da contração da víscera oca. Onde que nós vamos ter isso? Nós vamos ter no intestino, nós vamos ter nos rins, e na mulher ganha dos homens porque ela tem lá no útero, né? Vai ganhar da gente. Então, a mulher fica menstruada, pode ter uma cólica menstrual. Você tem uma diarreia, você tem uma cólica, justamente porque o teu próprio organismo está contraindo para pôr para fora aquilo que não está bom lá dentro. Então, na grande maioria das vezes, essa cólica vai ser uma defesa do seu organismo e não vai ser um malefício para ele. Mas é duro, né?
assim. Nossa, quem já teve nenenzinho sabe, né? Sim, mas a gente sabe que passa, né, doutora Eliana? Graças a Deus passa, né? É que mãe, né, molha a chupetinha naqueles negócios, né? É fuxicória, né? Tá. Agora, lembrar que a cólica passa, né? A cólica passa, ela vai passar. Então, a gente vai valorizar as outras coisas do seu bebê, que ele é saudável, que ele mama, que ele está alegrinho, tudo, e que de vez em quando ele tem a cólica. Doutor, a Solange Martins, andador é prejudicial? Completamente contraindicado, tá bom? Não, se você não tem, não compre, tá bom? A melhor comparação que eu vi ao andador é o seguinte: eu estou dando para uma pessoa não habilitada conduzir um veículo, tá bom? Aquele andador é fonte de acidentes. Aquilo capota e as crianças podem bater até a cabeça. Então, não comprem. Deixe sua criança no chão, vai virar para lá e para cá, vai engatinhar, vai ficar de pé nas coisas, deixe ela lá. Se você tem que gastar dinheiro em alguma coisa, compre uma boa cadeirinha para o seu carro. Essa você precisa ter. Andador é completamente contraindicado. Não deve ter. Agora, quem tem deve estar jogando fora, hein? A Marisa Conceição Nunes, lá do centro. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao doutor pelo trabalho que realiza em nossa cidade. O senhor é um grande médico. E quando o doutor é recomendado furar a orelhinha da criança? As mães já furam lá no berçário, né? Não, o médico já chega lá, né? A gente, tá... nós estamos aqui em Mococa, né, doutora Eliana, já tem 30 anos. Então nós pegamos um tempo em que furava a orelhinha no berçário. Não, isso acabou, não fura mais no berçário. Então, o que eu posso dizer para você é, se você tem vontade de furar a orelha do seu filho, você leve para furar, né, a orelha, mas não tem uma idade que isso deve ser feito, né? A gente vê, por exemplo, o bebê, a mãe acaba de nascer, fura a orelha do bebê. Mas tem adolescente, os adolescentes hoje todo mundo quer colocar um brinco, né? Então, não tem uma idade que isso pode ser feito. Não tem uma contraindicação à feitura disso. E eu também não tenho uma indicação à feitura disso. Vai da sua vontade de fazê-lo ou não, para o seu filho ou não. Né? Mas se não vê a hora de pôr o brinquinho, né? Então, quando é menina, principalmente no nosso aqui, até agora está sendo disseminado entre os meninos, tem que usar um brinquinho também. Então, é moda, né? Vamos falar. Então, a gente usa, né? A Jaqueline Souza, lá da Jardim Alvorada, ela fala que sempre ela vê vídeos e fotos de crianças com animais, gatos, cachorro, até no berço. Isso é saudável, doutor? Olha, eu não partilho desta opinião que o animal deve frequentar a nossa cama. Isso eu não partilho. Agora, que realmente o convívio com os animais, ele desperta e ele suscita na criança muitas coisas boas, isso daí é muito legal. Compaixão, responsabilidade, tá bom? Olha, você quis um animal, então vamos ajudar a cuidar, vamos colocar comida, vamos ajudar a dar banho, tudo isso. Mas eu não partilho da mesma opinião que os animais devem frequentar a nossa cama. Inclusive porque a gente sabe, porque eles também têm doenças, eles podem transmitir para a gente. E na nossa cama, eu acho que não é o lugar dele ficar, não. Doutor, meu filho tem sérios problemas com asma. Já fiz vários tratamentos, mas isso não tem cura? Será que ele vai ter esse problema para a vida toda? E parabéns pelo programa de hoje, sou a Luana Oliveira, lá da Santa Rosa. Então, Luana, a asma é uma doença inflamatória das vias aéreas. Ela não tem cura, ela tem tratamento. E com as medicações que a gente tem hoje em dia, a gente consegue um tratamento muito legal, a ponto das pessoas ficarem assintomáticas, sem sintomas algum. Agora, nós temos várias gradações ou vários tipos de asma. Nós temos asmas extremamente severas, em que, na verdade, a gente precisa tomar grande quantidade de medicamento para a gente ter pouca sintomatologia. E tem asmas mais brandas, em que, às vezes, a gente passa muito e muito tempo sem uso de medicamento e sem a presença da crise de sibilância. Então,
o que a gente aconselha, na verdade, com as medicações que disponíveis hoje, normalmente você vai ter um controle muito bom disso. Agora, é uma doença crônica, em que às vezes a gente precisa usar o remédio todo dia. Da mesma forma que quem tem a pressão alta, quem tem o colesterol elevado, precisa tomar remédio todos os dias, às vezes para a pessoa asmática ela vai precisar fazer uso da medicação diária para se ver livre da sintomatologia. Porém, a gente prefere que, na verdade, eu faça uso da medicação a eu ficar tendo sintoma. E cuidar do ambiente, né? Sim. Da casa, né? Quem tem próprio, asma, né? Dentre a política de tratamento da asma, além da política medicamentosa, a higiene ambiental é fundamental, porque é uma doença que ela tem também uma base alérgica. Então, se a causa dessa asma ela tem uma base alérgica e a gente sabe exatamente o alergeno responsável por isso, a gente deve procurar evitar. Em que parte disso tudo consta a higiene ambiental, onde a gente mora, né? Ó, o Marcos, da Vila Lambari, fala: boa noite, doutor. Minha filha tem 3 anos e chupa chupeta para dormir. Fica inquieta quando tentamos tirar. Gostaria de uma dica. Marcos, eu costumo falar assim: você não consegue fazer omelete sem quebrar ovos. Veja bem, ela não nasceu chupando chupeta. No dia que você deu a chupeta para ela, você sabia que você ia ter que retirar. Então, o que a gente recomenda? Que, na verdade, você retire a chupeta dela, tá bom? A política de troca: olha, eu tiro a sua chupeta e você ganha uma coisa, a gente não acha que seja muito recomendável. Agora, a idade que ela se encontra, os 3 anos, é uma idade muito adequada para você já retirar essa chupeta. Se a gente partir do princípio que é muito difícil e que a gente não consegue, então ela vai chupar a chupeta a vida inteira. Mas aí você tem que ter, na verdade, perseverança, né? Tem que ter um pouquinho de autoridade no seguinte de tentar até mostrar e convencê-la que daquele ponto para frente não será mais necessário o uso da chupeta. E lembrar, tudo aquilo que a gente tem um hábito, quando a gente vai tirar ou a gente vai remover, isso vai demandar um certo grau de sofrimento. A gente vê as pessoas que fumam. Quando elas resolvem parar de fumar, elas também vão ter um certo grau de sofrimento, um certo grau. Isso não vai ser de graça. Da mesma forma, retirar a chupeta dela não vai ser de graça. Você vai ter que pagar um pedágio por isso, mas isso vai ter que ser feito, mais cedo ou mais tarde. Quanto antes você fizer, melhor para a saúde dela. Isso é fato. Que uma das coisas que as pessoas às vezes não sabem, por exemplo, o uso da chupeta está associado até ao aumento do número de otite média que a criança tem. Então, não é uma coisa legal para você dar para sua filha, não. Está na hora de pensar em tirar. E é um sofrimento passageiro, né? Você vai sofrer se é um dia, 2, 3... uma semana acabou, não é? O que a gente vê na grande maioria das vezes, o maior sofrimento o sofrimento da tomada da decisão dos pais fazer. Depois que eles estão decididos a fazer, o sofrimento praticamente da criança é nenhum. Ela veio e falou assim: olha, perdi a chupeta, acabou e está acabado, e vai ficar assim. O que não pode é tirar a chupeta, deixar uns dias sem, depois se arrepender e dar de novo, né, doutor? Exatamente. Então, na verdade, é o seguinte: temos que tirar e aí a decisão foi tomada, nós não vamos dar mais. Então, já foi feito, tirou, pro resto da vida. Não vai dar novamente. Então, tem que decidir, não é? Exatamente. Ó, a Bel Ferreira, lá da São Domingos, também ligou primeiro para dar os parabéns, também está assistindo o programa em casa. Eu falo: doutor, qual é a idade assim, ideal que a gente tem que fazer assim, aquele check-up, todos os exames laboratorial, assim, numa criança? Bel, a gente fala para assim, os exames de laboratório, na verdade, eles são exames subsidiários. Eles fazem, os médicos pedem esses exames justamente para quê? Para confirmar ou para corroborar um diagnóstico que a gente tem para fazer, tá bom? Exames rotineiros, se eu não sou portador de nenhuma doença crônica, lembra que isso é uma coisa muito controvertida em se fazer, tá bom? Então, é lógico, a consulta ao médico deve ser feita, tá bom?
E ele vai avaliar a pessoa, não só a criança, mas o indivíduo, para ver se há necessidade de que se faça algum exame e quais são os exames mais indicados. Agora, essa política de check-up, fazer exame de tudo para encontrar alguma coisa, então essa política não é muito adequada, não, tá bom? Então, melhor levar a consulta, aí ver lá se tem algum problema, se tem alguma coisa, e mediante isso você vai pedir os exames necessários para corroborar a sua hipótese diagnóstica. Ficar pedindo exame desnecessário não é conveniente. E lembrar que isso tudo existe um custo, tá bom? Hoje o que a gente vê, que na verdade a grande maioria das pessoas que primeiro procuram os nossos consultórios, elas são portadores de plano de saúde. E lembrar que o exame, né, ele custa dinheiro. E o pedido excessivo dos exames laboratoriais sem necessidade, né, então ele vai elevar o custo do plano. Então, quando a pessoa passa a carteirinha no consultório, passa no laboratório, ela acha que ela não está pagando o exame, mas ela está pagando o exame, porque na verdade aquilo foi diluído, o preço daquilo tudo para todo mundo. Então, o exame de laboratório é aquilo que é necessário para a gente corroborar o nosso diagnóstico. De primeiro, assim, eles tinham umas manias de tratar todo mundo, ir na escola, dava remédio de verme para todo mundo, não tinha isso? Então, essas coisas, né? a gente sabe que a verminose está associada muito ao saneamento básico, né? A gente vê aqui, a gente que atende consultório todos os dias, a gente vê que não é difícil a gente pegar a verminose, né? Quando a gente pega a verminose, é quando, na verdade, a gente não tem o saneamento básico. Então, quando a gente não tem água encanada, não tem esgoto, né? Quando o esgoto corre a céu aberto. Então aí fica mais fácil a gente ter. Mas, via de regra, eu vejo exame de fezes praticamente quase todos os dias. É muito difícil a gente ver uma verminose aqui na nossa região. Então, esse negócio também de querer tratar... Eles têm uma mania disso também, que quer remédio para verme, não tem? Então, a gente não advoga, a gente não fala dessa política de desvermifugar, igual a gente faz para o animal, né? Lembrar que o animal, ele não tem as mesmas condições higiênico-sanitárias nossas. Então, antes da estação das águas, vamos dar os vermífugos, né? Para eles ficar bem fortes. A gente acha que isso não é necessário, não. Nós vamos passar a medicação realmente se tiver a verminose. Se não tem a verminose, nós não vamos dar remédio, não. Cansou, doutor? Não cansei, não. Podemos continuar mais tempo. Mas a hora se vai, infelizmente, mais uma vez, né? A gente vai ter que terminar o nosso programa Saúde. Eu gostaria de lhe oferecer, né, uma lembrancinha do Empório da Beleza e convidá-lo, né? Eu vejo o doutor sempre por lá, para fazer uma visita lá na nossa loja, né? Muito obrigado, doutora Eliana. É muito prazeroso estar aqui com vocês hoje. Né? Agradecer mais uma vez sua presença. Eu acho que assim, é muito importante esse esclarecimento para as mães a respeito das nossas crianças, porque muitas vezes essa conversa, esse bate-papo esclarece muitas dúvidas dos pais, né? E assim ajudam nossas crianças a viver melhor, né? Esse bate-papo que a gente tem é aquilo que acontece no nosso dia a dia, né? Então a gente sabe que na verdade, a dúvida que está na cabeça do pai, está na cabeça da mãe, está na cabeça da avó. E se a gente, de alguma forma, pôde prestar algum esclarecimento, ou foi de alguma avalia, né? Então a gente se sente satisfeito com isso. Eu espero que tenha sido bom para vocês, né? Porque aqui para a gente foi muito prazeroso. E a todos vocês que ligaram, mais uma vez, eu gostaria de deixar registrado um beijo no coração, uma feliz semana, assim, um feliz resto de semana a todos. E quem está assistindo no Reprise, né, que esse programa ele é feito ao vivo, né, nas quartas-feiras à noite, tem um Reprise na hora do almoço. Receba também um beijo, um abraço apertado aí da gente. E vou pedir para que passe novamente, né, aquele clipe, né, em homenagem a todas as nossas crianças, que eu achei tão bonito, além de uma música bonita, né? Um apelo da criança, né? Que a gente tem que tomar cuidado e jamais esquecer as nossas crianças. Muito obrigada, doutor. Obrigado, Eliana. Obrigado. Boa noite a todos.
você é do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver, te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Serei de você confidente e fiel, se seu pranto molhar meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça um canto qualquer. A ressonância magnética, um dos mais significativos avanços do século, no que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta sempre ao seu dispor. O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos, sob as normas da ISO 9001, 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião, tecnologia a serviço da vida. Empório da Beleza, sua loja de perfumes, maquiagens nacionais e importados. Natura pronta entrega. Esqueceu de comprar o presente? Sem problemas. Empório da Beleza aberto até às 21 horas e domingo até às 13 horas. Estacionamento fácil e gratuito. Venha nos fazer uma visita. Mococa merecia uma loja assim. Supermercado Sempre Vale. Quer uma casa aconchegante com belos móveis e um excelente colchão para descansar? Venha para Palácio Móveis e Palácio dos Colchões. Duas lojas para melhor atender. Você encontra variedade em móveis clássicos, rústicos, moderno e industrial. Ainda conta com a ajuda de 2 design na disposição para deixar sua casa linda e aconchegante. Preços baixos e muita facilidade para pagar. Faça-nos uma visita e comprove. Palácio Móveis e Palácio dos Colchões. A minha vida é bem corrida. Se inicia às 8 e aí vou até 10h30 da noite. Desde que eu comecei a trabalhar em casa, é pizza, esfirra. Então o que eu sinto falta é ter contato com o dia mesmo, né? Quero me alimentar melhor. Eu não voltei a correr ainda por preguiça, né? E logo que eu descobri que eu tava grávida, já me veio assim, preciso criar esse hábito. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Você só precisa se colocar na agenda. E a gente pode te ajudar nisso. Sônia Cabeleireira, sempre com novidades, promoções para a terceira idade. Sala da noiva e barbearia Bomba Sei. De segunda a sábado, ligue e agende seu horário.
Paulo.